Alguns anos foram marcantes na história brasileira, pela relevância dos fatos e pela repercussão na política, nas artes, na economia e nas transformações sociais. Um deles foi o ano de 1922, ano em que o imposto de renda foi instituído no Brasil. Logo no início do ano, nos dias 11 a 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, ocorreu a Semana de Arte Moderna. Em 5 de julho de 1922, foi a vez de os militares se rebelarem. O Forte de Copacabana se sublevou. Em 7 de setembro de 1922, comemorou-se em todo o Brasil o centenário da independência. Os festejos foram maiores na capital, Rio de Janeiro, com a inauguração da Exposição Internacional do Centenário. A primeira sede da Delegacia Geral do Imposto de Renda seria na casa principal do Parque de Diversões da Exposição. No último dia de 1922, tivemos a maior notícia tributária do ano e da década. Era instituído no Brasil o Imposto Geral sobre a Renda. Em 4 de setembro de 1924, foram publicados o primeiro regulamento do Imposto de Renda, as primeiras instruções e os modelos de declarações de pessoas físicas e jurídicas. Começava a ser cobrado o Imposto de Renda no Brasil. Até o advento da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, havia diferença nos conceitos de dedução cedular e abatimento. Dedução cedular era despesa vinculada à percepção do rendimento, como o livro-caixa para o trabalhador não assalariado e outros. O abatimento não tinha vínculo direto com o rendimento, como dependentes, despesas médicas e de instrução. Dedução era restrita ao tipo de rendimento, ao passo que abatimento era permitido a todos os declarantes, desde que cumprissem os requisitos legais. A partir de 1990, o abatimento e a dedução cedular se juntaram e foram denominados dedução. O ponto inicial no Brasil da Previdência Social é o Decreto número 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como Lei Eloy Chaves, o autor do projeto. Esse decreto determinou a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados de cada empresa ferroviária. A primeira declaração de imposto de renda pessoa física a ter campo para fundo de previdência foi a do exercício de 1926, apenas 3 anos após a publicação da Lei Eloy Chaves. Não se usava, porém, o termo previdência, mas sim beneficência. Somente no formulário do exercício de 1972, ano base de 1971, foi incluída a palavra previdência. Alguns contribuintes confundiram o significado de fundo de beneficência, interpretando como contribuição e doação à instituição filantrópica, que eram dedutíveis, mas tinham um campo próprio. A confusão levou o imposto de renda a prestar esclarecimento no próprio formulário, o que é um fato raro, com os seguintes dizeres:
só para fundos de beneficência que se ligam ao exercício do cargo, caixas ou associações de funcionários, empregados ou operários, montepios, institutos de previdência, etc. Contribuições a asilos, hospitais, etc., entram como dedução número 4 da renda global. Esmolas outras não são dedutíveis. Muito antes de a palavra previdência constar do formulário de IRPF, os regulamentos do imposto de renda e as instruções já citavam que seriam permitidas deduções de contribuições para institutos e caixas de aposentadorias e pensões ou para outros fundos de previdência. O Manual de Preenchimento de 1971 informava que podiam ser deduzidas, a título de fundos de beneficência, contribuições pagas aos institutos de assistência e previdência, como os descontos para o INPS, IPASE, etc. Na declaração do exercício de 1997, ano calendário de 1996, podia ser deduzida a contribuição paga à entidade de previdência privada domiciliada no país, cujo ônus tenha sido do participante, destinada a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, conforme Lei número 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Muito antes de o mundo estar preocupado com questões ambientais, foi editada a Lei número 5.106, de 2 de setembro de 1966, que dispunha sobre incentivos fiscais concedidos a empreendimentos florestais. As importâncias empregadas em florestamento e reflorestamento poderiam ser abatidas ou descontadas nas declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil. Vigorou do exercício de 1967 até o de 1981. No exercício de 1977, por efeito do artigo 3º do Decreto-Lei número 1493, de 7 de dezembro de 1976, o contribuinte pôde abater da renda bruta as despesas efetivamente realizadas com o aluguel de sua residência, até um limite variável anualmente. Vigorou até o exercício de 1989. Vamos conhecer agora o Top 5, os 5 abatimentos e deduções com mais frequência nos exercícios de 1924 a 2021. Despesa com instrução foi a que gerou mais polêmica e mais contestação. A primeira menção a despesas de instrução como abatimento da renda bruta remonta ao artigo 95 da Lei número 3.470, de 28 de novembro de 1958. Permitia que, da renda bruta até 300 mil cruzeiros, as pessoas físicas podiam abater despesas de instrução de menores, filhos ou dependentes, desde que os contribuintes apensassem os comprovantes à declaração de rendimentos. O artigo foi vetado pelo presidente da República, mas mantido pelo Congresso Nacional.
O abatimento de instrução ganhou impulso com o artigo 15 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964, que estendeu sua utilização a todos os contribuintes com renda bruta positiva. Despesa de instrução sempre teve limite. Até o exercício de 1976, ano base de 1975, o limite era 20% da renda bruta. Com a edição do Decreto-Lei número 1493, de 7 de dezembro de 1976, a partir do exercício de 1977, ano base de 1976, o limite passou a ser um valor individual para o contribuinte, dependentes e menor que o declarante criasse e educasse, desde que não apresentasse declaração em separado. Já foram aceitas despesas com taxas escolares, anuidades, livros, cadernos, uniformes, cursos de línguas, transportes em ônibus escolar e assemelhados. A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, restringiu a despesa de instrução do contribuinte e de seus dependentes a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro graus, curso de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite individual. O Regulamento do Imposto de Renda de 1926 permitia abater da renda bruta as contribuições e doações feitas aos cofres públicos, às instituições e às obras filantrópicas. Com a edição da Lei nº 3.830, de 25 de novembro de 1960, foi permitido o abatimento de contribuições e doações feitas a instituições filantrópicas, de pesquisas científicas e também de educação ou de cultura, inclusive artísticas, quando a instituição beneficiada preenchesse determinados requisitos. A partir da declaração do exercício de 1997, ano calendário de 1996, a contribuição e doação não foi mais aceita como dedução. A partir de 1948, por força da Lei nº 154, de 25 de novembro de 1947, passaram a ser aceitos como abatimento os pagamentos feitos a médicos e dentistas pelo contribuinte ou pessoas compreendidas como encargos de família, desde que tais pagamentos fossem especificados e comprovados a juízo da autoridade lançadora, com indicação do nome e endereço de quem os recebeu.
A Lei número 1474, de 26 de novembro de 1951, estendeu o abatimento para despesas de hospitalização do contribuinte, seu cônjuge e filho menor ou filha solteira. A Lei número 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei número 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estenderam as situações em que a despesa médica podia ser deduzida do imposto de renda. Despesas médicas nunca tiveram limite. Todas as despesas aceitas como dedução e pagas podiam ser deduzidas. O Decreto-Lei nº 4.178, de 13 de março de 1942, permitiu que fossem abatidos da renda bruta os alimentos prestados em virtude de sentença judicial. Desde então, a pensão alimentícia foi incluída ininterruptamente na relação dos abatimentos ou deduções. A dedução para dependentes é permitida ininterruptamente desde o exercício de 1926. Em alguns anos, o contribuinte pôde optar pelo desconto simplificado, que substituiu, entre outras, a dedução para encargos de família, mas o modelo completo contemplava a despesa com dependentes. Consoante a Lei número 4.625, de 31 de dezembro de 1922, que instituiu o imposto de renda no Brasil, os contribuintes de renda entre 6 contos de réis e 20 contos de réis tinham direito à dedução de 2% sobre o montante do imposto devido por pessoa que tinha a seu cargo, não podendo exceder, em caso algum, a 50% da importância normal do imposto. Essa dedução não tinha nome, nem campo próprio na declaração. Se a considerarmos como encargo de família, a dedução de dependentes esteve presente em todos os exercícios até 2021. Em 1926, o valor para cada dependente era de 3 contos de réis e o limite de isenção na tabela progressiva, 6 contos de réis. Correspondia a 50% do valor de isenção. Em 2021, foi 10% da isenção. No início da década de 1940, o valor de dedução do cônjuge era 6 contos de réis, o dobro do valor dos demais dependentes, que era de 3 contos de réis. Valor diferenciado para cônjuge e para demais dependentes vigorou até 1965. Do exercício de 1996 até o de 2021, o reajuste do valor de dependentes seguiu o percentual de reajuste da isenção na tabela progressiva.
Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia. Desprezam o homem só por causa da orgia. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia.